Será que a Ucrânia está conseguindo, de fato, contra-atacar os russos e isso vai mobilizar uma força maior por parte do Putin? Aparentemente, o Putin, na declaração que ele deu hoje, reafirma essa posição, falando que pode começar a atacar novos alvos, e inclusive a mídia ucraniana começa a relatar o contra-ataque em áreas estratégicas, como, por exemplo, Kherson e a região do sul da Ucrânia. Será que a Ucrânia está conseguindo contra-atacar os russos? Além de tudo, a OPEP, também é conhecida como a OPEP+, com a presença da Rússia, anuncia que vai aumentar sua produção de petróleo, inclusive podendo diminuir um pouco a relação entre o preço, controlar a inflação mundial, com os Estados Unidos dando certo empurrãozinho. Será que o Biden está aprendendo a fazer geopolítica? Vamos discutir um pouco mais sobre isso. E claro também, a Coreia do Norte anunciou que de fato fez, um teste com 8 mísseis de curto alcance, e isso coloca mais uma vez o equilíbrio da região do Sudeste Asiático. Hoje, com certeza, a posição mais estratégica do mundo em relação a negócios, capitais, enfim, circulação financeira em conflito. Será que a gente vai ter Japão e Coreia do Sul apoiando cada vez mais os americanos, em contraposição à Coreia do Norte, que recentemente foi apoiada pela Rússia e pela China? É mais uma proxy war? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Link para o curso completinho de Geografia, Geopolítica e Atualidades. Para você que é pré-vestibulando, ou concurseiro, ou até mesmo interessado, link na descrição, tá? Cara, é baratinho, contato comigo direto, professor, você não vai se arrepender. Tamo junto? E claro, se quiser contribuir para o canal, para eu continuar produzindo conteúdos aqui praticamente diários para vocês, seja membro, isso ajuda bastante. Senão, só seu engajamento e seu comentário tá mais que sensacional. Beleza? Então vamos lá pro vídeo. Ó. Bom, o Putin, ele deu uma declaração em resposta ao fornecimento de armas, principalmente aos mísseis de longo alcance, que vão ser fornecidos pelos Estados Unidos em direção à Ucrânia. Disse ali que inicialmente isso não afeta muito as posições russas, visto que esse tipo de armamento já tinha sido utilizado pelos ucranianos e que eles só estão repondo o que eles tiveram de perdas graças aos ataques russos. Ou seja, a Rússia já conseguiu neutralizar essas posições, tá? Lembrando que a Espanha também acaba de anunciar que vai mandar mais armamentos pesados para os ucranianos. Não é uma coisa só dos Estados Unidos. A Polônia já mandou, o Reino Unido já mandou, a Espanha está mandando, os Estados Unidos também, claro, manda com muito mais força, muito mais efetividade. Só que o Putin falou também que apesar de, assim, de não ameaçar os russos, pelo menos na fala oficial do Putin, claro, isso coloca em risco a posição russa. E que a Rússia ela pode começar a atacar pontos que ainda não tinham sido atacados em resposta ao fornecimento de armas. Professor, que pontos seriam esses? Já foi falado no passado, por exemplo, em ataque em centros de decisão. O que é um centro de decisão? O local onde estão os políticos, né? Então, capitais, embaixadas, etc. Possivelmente ele deve estar se referindo a isso. Lembrando que, por exemplo, no momento a gente está tendo recentes ataques ficando cada vez mais fortes em Kiev. Hoje a gente teve bombardeios, principalmente na porção sul de Kiev, que segundo os ucranianos foram neutralizados, mas que deixou feridos e tal. Será que isso pode ser uma nova premissa? A Rússia voltando a atacar posições mais estratégicas, políticas, na região da Ucrânia? Pode ser que sim. Lembrando que também, o que conta muito é a narrativa, principalmente que vem, claro, para o mundo ocidental, né? Para o mundo ocidental, o que está vindo? Que nesse momento a Ucrânia ela está conseguindo fazer alguns contra-ataques em posições estratégicas. Eu cito para vocês, por exemplo, o Severodonetsk, que até pouco tempo atrás eu tinha falado para vocês que a gente estava com uma vitória expressiva dos russos. Mais de 70% dominando essa cidade, que é uma cidade média, uma cidade importante, de mais de 100 mil habitantes. Nesse momento, a mídia ucraniana começa a relatar, e isso é repassado pela mídia ocidental, como os ucranianos conseguindo retomar algumas posições importantes. Inclusive o sul da Ucrânia. Kherson, por exemplo, é uma área que a Rússia já está dando cidadania, já está garantindo passaporte, por exemplo, já está colocando internet para eles. É uma área que está praticamente dominada pela Rússia. Só que a Ucrânia divulga que não está completamente dominado. E que, aliás, nesse momento, inclusive, os russos estão perdendo alguns territórios frente aos ucranianos. Será que eles vão conseguir virar o jogo? Não sei, hein? Eu, Ricardo, especulando aqui, desconfio que não, tá? Por mais que a Rússia, ela talvez tenha encontrado mais dificuldades do que esperava inicialmente, é fato que não tem a mínima comparação entre o armamento e a disposição russa e ucraniana. Convenhamos, se a Rússia começar a perceber que está perdendo armas, perdendo pontos, pode começar a utilizar armamentos mais pesados.
mais mísseis de longo alcance, enfim, né? Então a Rússia, ela tem uma posição mais... Claro, isso representa gastos e custos geopolíticos, representação internacional, né? Enfim, vai ser condenado ainda mais pela ONU, mas a Rússia não vai deixar barato, claro, se os ucranianos começarem a dominar algumas áreas que são significativas. Outro ponto importante que a gente tem que discutir está relacionado principalmente à inflação mundial. E essa inflação mundial, ela tem dois problemas principais. O aumento do preço dos alimentos relacionado ao custo dos fertilizantes e do próprio trigo, dos cereais exportados tanto pela Ucrânia como pela Rússia, e a questão dos combustíveis. Em relação à questão dos alimentos, a Rússia, o Papa mesmo falou recentemente, né, que não quer que o trigo seja utilizado como uma arma de guerra. Por quê? Os ucranianos, eles limaram, colocaram minas marítimas, tal, em toda a área, por exemplo, de fronteira para exportação de grãos, entre outros produtos, que seriam exportados por navios russos ou ucranianos. Nesse momento, a Ucrânia já fala que vai tirar essas minas, mas desconfia de qual que vai ser a possível retaliação da Rússia. Será que eu posso confiar no Putin, por exemplo, que se eu tirar, por exemplo, essas áreas, a Rússia não vai querer invadir, não vai querer dominar, não vai acontecer um conflito ainda maior? Será que eu posso tirar as minas marítimas? E a Ucrânia vai poder utilizar esses portos para conseguir comercializar seus produtos, seus cereais, seus grãos? O Putin alega que o principal problema não está relacionado à não exportação da Ucrânia, e sim à não exportação da Rússia, principalmente de fertilizantes, trigos e outros cereais. E que as sanções que o mundo está impondo em relação à Rússia também está causando prejuízo gigantesco. A própria União Africana, que convenhamos, são os países que têm uma insegurança alimentar ainda mais significativa, e quase 50% de todos os cereais e fertilizantes que são importados da Rússia, fez um apelo ao Putin. Putin, por favor, pare com esse conflito e volte a exportar grãos para a gente, porque isso está gerando aumento do preço dos alimentos e uma insegurança alimentar cada vez maior. Então, estamos nesse embate, se a Ucrânia vai retirar as minas marítimas, se o Putin vai fazer algum tipo de contra-ataque, se dá para confiar no Putin, em relação à exportação tanto de Ucrânia como da Rússia. A Rússia diz e promete que vai respeitar essa parte comercial, tá? Até mesmo Maduro, todos os líderes de Estado, né, dando uns pitacos aí. O Maduro mesmo falou que o mundo ocidental, aplicando todas essas sanções, não esperava que a Rússia fosse resistir tanto e que o mundo ocidental fosse sofrer mais do que a própria Rússia, com sanções ao fertilizante, aos combustíveis e por aí vai. Então é muito bem complicado relacionado à inflação, mas se tem algum tipo assim de alívio, mas é mais ou menos também, está relacionado ao preço dos combustíveis. A OPEP+, que significa OPEP mais a Rússia, ou seja, a Rússia negociando em conjunto com os maiores exportadores de petróleo, anunciou que vai aumentar sim, só ia aumentar daqui 2 meses. Vai antecipar esse aumento e vai aumentar a sua produção de petróleo, consequentemente para baixar o preço. Por quê? O mundo está voltando até alguns pontos emblemáticos. Por exemplo, a própria guerra entre Rússia e Ucrânia e as sanções ao petróleo, ao gás, aumentam o preço dos combustíveis. O Irã está com uma crise diplomática em relação à Grécia, em relação aos Estados Unidos. Isso pode impactar no Irã não voltando a comercializar petróleo, aumentando o preço. Além de tudo, países importantes, e principalmente a China, está saindo, né, desse momento de lockdown, e a tendência é que passe a consumir mais, aumentar o consumo de petróleo, e tenha uma disparada de preço. Então, pegando todo esse contexto geopolítico, e mais, os Estados Unidos voltando a fazer uma geopolítica de maneira mais eficiente, fez com que a Arábia Saudita, que é a principal liderança da OPEP, convencesse os outros países também a aumentar suas produções. Lembrando, a Arábia Saudita estava pé da vida com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estava tentando se aproximar do Irã, inclusive parou de financiar o Hadi na Guerra Civil do Iêmen, que é aliado da Arábia Saudita, e estava desagradando muito um antigo parceiro que era os sauditas. Os sauditas, inclusive, estavam negociando petróleo a yuan com a China, estavam se aproximando da Rússia. O Biden prometeu, até na América Latina, né, estava se afastando. O Biden, por exemplo, tentou convencer a Argentina, Brasil, até reunião bilateral com o Bolsonaro, o Biden prometeu, para tentar se aproximar um pouco de novo. E prometeu fazer uma reunião com o príncipe saudita nos próximos dias, para tentar fazer uma negociação interessante também, para tentar uma reaproximação entre os dois países. Lembrando que o Irã, nesse momento, né, tá com uma grave crise diplomática, então meio que os Estados Unidos meio que já desistiu, pelo menos no primeiro momento, de fazer um acordo com o Irã, e está se aproximando de novo com a Arábia Saudita para tentar fazer cair o preço do petróleo por uma outra vertente. Não inserindo o Irã no mercado mundial novamente, mas sim convencendo a Arábia Saudita, como está convencendo aparentemente,
aumentar a sua produção e baixar o preço dessa commodity, tá bom? Será que o Biden está voltando a fazer geopolítica novamente? Estava precisando, né? A geopolítica do Biden estava fraquíssima nos últimos tempos. E uma notícia também que acho que é bastante relevante está relacionado à Coreia do Norte. A Coreia do Norte ela disparou, nessas últimas horas, 8 mísseis de curto alcance em direção ao leste. Lembrando que ao sul nós temos a Coreia do Sul, por óbvio, claro, e ao leste nós temos o Japão. Pois é, não dá para esquecer que recentemente o governo Biden passou pelo Sudeste Asiático e, inclusive, alguns representantes do Estado japonês, sul-coreano e norte-americano resolveram fazer uma agenda de fortalecimento militar, de exercícios militares, de aproximação militar. Ao mesmo tempo, China, Rússia e Coreia do Norte estão numa outra vertente. Pô, outro ponto de disputa está até em Taiwan, por exemplo. Taiwan, os Estados Unidos quebrou sua posição de neutralidade estratégica e falou que vai ajudar militarmente os caras. A China, em contraposição, fez uma série de exercícios militares. Então, hoje, o Sudeste Asiático é com certeza o ponto de maior embate. E como eu já falei para vocês em outro vídeo, vou ressaltar de novo. É claro que a guerra entre Rússia e Ucrânia, ela causa um impacto gigantesco no mundo, sem dúvidas, né? A gente está vendo. Fora, assim, vidas, né? Mas economicamente, geopoliticamente falando. Mas se tiver um conflito no Sudeste Asiático, é 10 vezes pior. A gente está falando da maior potência econômica, que é os Estados Unidos, com a segunda maior potência econômica, que é a China. Quem vai aplicar sanções à China? E se aplicar, quais vão ser as consequências? A Rússia, olha o que está acontecendo no mundo. Imagina a China, se tiver uma intervenção em Taiwan. Cara, por exemplo, a respeito desses lançamentos, por exemplo, de 8 mísseis, a Coreia do Norte, recentemente, ela fez o teste com um míssil continental, intercontinental balístico também. Isso é proibido pelas resoluções internacionais. Quando os Estados Unidos foi à ONU pedir para aplicarem novas sanções à Coreia do Norte, China e Rússia vetaram. Um veto que não acontecia desde 2006. Desde 2006, China e Rússia não vetavam resoluções contra a Coreia do Norte, não proibiam novas sanções à Coreia do Norte. Entende o aumento da bipolaridade que está acontecendo no mundo? A Coreia do Sul extremamente preocupada. O Japão extremamente preocupada, começou a convocar suas partes ali, lideranças militares, para aumentar armamento, fazer novos exercícios militares com os americanos, e a tensão vai aumentando no Sudeste Asiático. Então, além de Taiwan, além da Rússia, Japão, a Coreia do Norte também se mostra agora com a possibilidade de novos testes nucleares que não são feitos desde 2017, aumentar ainda mais as tensões no Sudeste Asiático. Beleza, pessoal? Deu para entender todo esse contexto aí? E aí, acho que o Biden mandou bem em convencer o Brasil, tá discutindo um pouco mais próximo da América do Sul, e convencer a Arábia Saudita a fazer uma reunião, tá se aproximando de antigos parceiros contra essas novas parcerias que tentou fazer, mas não deu muito certo? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.